Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia. E a Monja Coin, ela esteve aqui com a gente. E aí, Fernanda, eu vou passar para você, porque ela fez uma pergunta que eu queria que você ajudasse a responder. A Monja Coin. Conversamos sobre várias coisas e tal. Aí chegou num determinado momento, ele falou assim, olha, eu quero saber como é que o mineiro consegue fazer a couve refogada. Qual é o segredo da couve refogada? Para não ficar empapuçada de óleo, como é que faz? Mas também ela tem que ter um pouquinho de óleo, de vida. Como é que faz essa couve mineira? Ajuda a Monja Coin para ela ser mais feliz na vida dela. Vamos, né? Maior prazer. Maior responsa, não né? é? E, então, o que a gente aprende, né? Tudo assim, né? Tudo que eu aprendi na cozinha é de geração em geração. Né? Então, de bisavó, que passou para, né? Aquela coisa toda. Não tem então, jeito, assim, assim. a couve tem que ser muito fina, né? Muito fininha, muito sem fininha. preguiça. Para essa couve que a gente faz, né? Para comer com refogadinha. anguzinho e tudo. Lógico que a gente rasga também para fazer um caldo, né? E tudo mais, mas bem fininha. E o que eu aprendi a fazer? A gente, ao picar, né? Deixar ela um pouco na água. Ali. Então, eu coloco a gordura de porco, né? Que é saudável, é melhor às vezes do que, né, esquentar o óleo vegetal. Alho. Né? Eu também sou adepta do tempero alho e sal, socado no pilão, né? E ali joga o óleo, esse tempero, e eu pego a couve. No que eu pego a couve, vem água junto. Vem água junto. E coloco. E pode vir água junto? Deve. E se não vem, joga um pouquinho. Pra Mas mim, aí dá aquele barulhinho, tem que ter um barulhinho. Aí né? que é lindo, né? Dá aquele, né? Essa água no óleo quente. E é muito legal. E aí ela fica, você não precisa colocar tanto óleo. Porque se você coloca muito óleo, ela frita. Né? A gente tem também a couve frita que você pode fazer, né? E aí joga um pouquinho de água ali e tá verdinha, deliciosa. Muito bom. A Cris Paz, né, que é Cris Guerra, sim, né, a Cris Paz é excelente. Ela estava nesse programa, é uma escritora aqui também. Ela falou assim, olha, o negócio é assustar a couve. Não pode demorar muito também. Como diz minha avó, você afoga a couve. Né? A gente não refoga, a gente afoga, morre de rir. Eu falo assim, tadinha, a gente vai morrer. Mas vai morrer mesmo. Fernanda, deixa eu aproveitar para entrar na história do restaurante. Queria que você falasse um pouco disso. Você já começou a falar, mas é uma história da família aí, sim, né? É de 1970 o restaurante. Isso, a abertura comercial, né, do restaurante na Rua Direita, né, uma das primeiras ruas da cidade. Toda cidade histórica tem a Rua Direita, que é a Rua do Comércio. Isso, do comércio. Né? Então também sou de uma família de comerciantes, meu outro bisavô, de lá de mãe, tinha a venda da cidade, era dele, então tem um bequinho, sabe aquele bequinho que vai para a praça ali, chama Beco de Zé Moura, meu bisavô, que tinha a vendinha, aquelas histórias. E o restaurante é um prédio de 1720, a antiga Casa da Moeda, na época, então as paredes são originais, lógico, né, que tem reformas feitas, mas assim... 1720, uma das primeiras casas mesmo, porque a casa terminava ali. A cidade terminava ali, tinha bem na esquina do restaurante, tinha um prédio. Ali, sabe? Hoje não, hoje ela continua, vai para a praça, mas tinha um prédio ali. Então, em 70, a minha avó... A casa era de vocês? Não. Era, ela vislumbrou ali? Na verdade, tinha um casal de belgas, era um iugoslavo com uma belga, refugiados, fugidos de guerra, chegaram em Tiradentes, por umas histórias assim, e ajudavam algumas pessoas. E a minha avó cozinhava muito bem. O meu avô, na época, era prefeito, e né, naquelas épocas que era indicado e tudo. E a minha avó, o que ela fazia? Lá não tinha um restaurante legal, alguma coisa assim para receber. Ela acabou se vendo, fazendo comida para receber autoridade, para receber convidado do meu avô e tudo. Isso. Pô, ela falava, pô, ela é muito empreendedora, muito, né? Muito esperta, muito esperta e muito à frente do tempo dela. Ela via o povo levantava e ia embora, ela falava assim, uai, gente, comeu, bebeu, não foi embora. Aí esse casal surgiu a ideia de fazer o restaurante. E compraram essa casa e falaram, você vai me pagando aos poucos, a gente vê. E uma coisa que esperavam-se que ia demorar, sei lá, 8 anos, 6 anos para pagar, demorou 3, 4, e a minha avó pegou a escritura. Aí depois ela já comprou casinha do lado, do lado. Mineiramente, né? Mineiramente, e a comida de vó mesmo. Aí a minha bisavó cozinhava muito com ela, as duas, né? Eu estava até domingo conversando com ela, então é uma história, desde 1970, cozinha de fogão, comida de... Fogão a lenha. O fogão não é a lenha, mas a panela de pedra, tudo muito original. E desde 2020, a terceira geração, eu e meus irmãos, né, através do meu pai,
a gente assumiu a gestão e a gente trouxe um pouquinho de algumas inovações. Então eu falo que a gente hoje está na cozinha mineira tradicional, clássica, e também na contemporânea, né? Então, assim, é uma história muito legal eu cresci dentro daquele lugar, né? E o nome Padre Toledo? Padre Toledo, né? Eu recebo até hoje convites escrito Fernanda Toledo, mas eu não tenho nada a ver com o Padre Toledo. É uma homenagem ao grande homem que foi um Inconfidente Mineiro, né? O pai da Inconfidência Mineira, na verdade. A primeira reunião da Inconfidência Mineira foi na casa dele, em Tiradentes. Foi um batizado, foi um pretexto. Do batizado dos filhos da Bárbara Leodora e do Alvarenga Peixoto. Né, então a senha era o batizado. Isso. E ali participou um grupo de pessoas, inclusive o delator e tudo mais. Então é um homem né, que infelizmente lutou bravamente, não quis mentir, né, porque o tio dele ele era o confessor da rainha. Que falou, mente, fala que não. Ele fala que ele tem uma frase muito legal que ele falava assim: prefiro morrer com uma espada na mão do que como um carrapato na lama. Nossa. Então, assim, ele foi, então ele pelo tio ele foi salvo da morte, né? Mas também por ter dinheiro, né? Sim. E tudo mais, e morreu em Portugal justamente exilado. Como vários Inconfidentes como foram, vários, né? E todo morto só de Tiradentes, mas ele era meio que o padrinho de Tiradentes. É um homem muito rico, então assim, foi uma homenagem a ele. Felizmente que tem essa homenagem a ele, porque eu acho que ninguém nem ia saber quem ele era. Ele ia estar bem mais apagado do que é hoje. Então, assim, se a gente joga na internet Padre Toledo, vai aparecer primeiro o restaurante do que ele. Sim. Então, assim, a gente é muito feliz em homenagear e a gente tem divulgado essa história sempre no cardápio e tudo mais. Eu faço algumas releituras e dou nome de outros Inconfidentes. Por exemplo, a nossa goiabada tem uma mousse de queijo com calda de goiabada. Ela chama Marília e Dirceu. Não é Romeu e Julieta. Vai, qual que é o casal mais famoso? Muito bom, não, Marília e Dirceu. Não é Marília de Dirceu. Não, e Dirceu. Boa. É uma história linda. Assim, não é linda que eu falo, tem muito romance por trás, mas assim. Então, ele foi o nosso homenageado. Tatiana, Inconfidências Mineiras, tá vendo? A senha é o batizado, mas quer derrubar o rei. Exatamente. E aí, só um parênteses, depois eu te falo mais, eu criei um projeto com 2 outros amigos, chefes de Tiradentes também, bem nativos, assim, que chama Inconfidências Gastronômicas. Ah, é? E tá bem legal o projeto, releituras, histórias, busca, sabe? A gente tem buscado ingredientes, sentado assim, o que eles comiam naquela época. Olha, mais, uma viagem assim, no tempo, uma viagem através da gastronomia. E trazendo a contemporaneidade. Muito bom, legal. Tatiana, vamos lá. A dança na sua vida, como é que ela é? A dança é a minha formação, né? Essa é a minha formação. E também tem um lugar bastante mineiro nesse universo da dança, até porque a companhia onde eu mais tempo trabalhei, eu trabalhei pouco no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu sou formada pelo Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu fui para fora porque eu tinha muita sede do contemporâneo, assim, a dança clássica, erudita, era algo que não era exatamente onde eu me encontrava, isso né? Mesmo. Muito embora eu a base fazia, né? Dançava, claro. E tal. Então fui para fora e quando voltei ao Brasil, e voltei porque eu havia conseguido uma bolsa de estudo, fui com uma bolsa. Depois, ao chegar lá, eu fiz alguns testes, né? E consegui entrar numa companhia, a companhia do Louis Falcon. Onde? Nova York. Nova York, olha que barato, hein? Foi estou falando dos anos 78, 79, né, meu amor? Então, era justamente o boom, né? A efervescência ali. E, enfim, e lá eu não queria ficar vendendo pizza ou coisa do gênero, porque o ano letivo levava mais 2 ou 3 meses. E minha bolsa terminava 3 meses antes. E eu não tinha como, não sou de família rica, não teria a menor possibilidade, a salvo fosse lavar louça ou coisa do gênero. Eu disse, quer saber, vou voltar, eu já tenho um contrato, então daqui a 3 meses eu volto. Daqui a 3 meses eu volto. E ao voltar, assistindo, sempre fui uma apaixonada por música, e fui assistir um projeto que na época estava muito vigor, que era o projeto 6h30, projeto de música. Acontecia às 6h30 da tarde, no Teatro João Caetano, se não me engano. E quando eu estou sentada para começar o show, no meio do projeto 6h30, anunciam-se que bailarinos iam dar uma canja, os bailarinos que iam se apresentar às 9 da noite, iam dar uma canja. Meu amor, meu mundo parou. Imediatamente eu digo, é isso que eu quero fazer. Me levantei,
como todo bom rato de teatro que sempre fui, sabia perfeitamente como chegar no camarim, né? E aí cheguei lá, me apresentei, disse que queria. Infelizmente, naquele ano não tinha vaga, eles não estavam abrindo vaga. Essa companhia se chama Balé Estágio, e o Balé Estágio é dirigido por um mineiro e uma húngara, né? Que é o Décio Otero. Que doideira. Mineiro, e Já a era húngara, dança que é Marika contemporânea? Gidali. Totalmente contemporânea. Na contemporânea. verdade, a dança contemporânea no Brasil, ela nasce com o Balé Estágio. É aí, a partir daí. Tanto que os Pederneiras, Isso, o grupo Corpo. vem do Balé Estágio, tudo vem daí. Inclusive Pederneiras, a família, né? Isso. Trabalhou no Balé Estágio. Não existe dança... Na raiz da dança contemporânea brasileira. Você vai olhar, vai procurar saber, a pessoa passou pelo estágio, nem que tenha sido para fazer uma única aula. Então, o estágio realmente... E aí, você esperou um ano? Como é que foi? Porque eles falam, não tem vaga? Não, eu não tenho, mas no final do ano, isso, faltando assim 1 mês e meio para mim voltar para Nova York. Isso, outro mineiro, né? Mas meu grande mestre chama-se Klaus Viana, Nossa, também é mineiro. Maravilhoso. E o Klaus Viana estava assumindo a direção do Teatro Municipal de São Paulo. Tá. Né? E lá ele estava tentando, a ideia dele era implantar um pouco essa contemporaneidade dentro de uma estrutura de dança mais clássica, que são os teatros municipais, isso, etc, etc. Então eu fiquei curiosa e digo, eu vou me inscrever. E São Paulo, o Balé Estágio é de São Paulo. Eu digo, eu vou me inscrever nesse negócio, estou fazendo nada. Garota, né? Me inscrevi no teste do Corpo de Baile de São Paulo e vim para São Paulo. Me lembro como se fosse hoje, que eu vim de ônibus, fui de ônibus. Peguei um taxizinho, fui. Quando eu entrei na sala para... antessala, né? Os teatros municipais são sempre altos, pé direito alto. Tinha uma antessala da sala de dança. Quando eu entro na antessala, tem um cartaz anunciando um teste para o Balé Estágio. Eu nem entrei na sala. Dei meia volta. Onde que é o teste? Fui para o estágio fazer o teste. Isso era 1979. Isso. E, enfim, não tinha mais número, porque já tinha começado, mas a Marika lembrou daquela menina, né? Que chegou esbaforida lá, coisa de 3 ou 4 meses antes, chegou esbaforida lá, não sei o quê, e aí eu insisti muito, ela deixou eu fazer, eu entrei na sala, passei e trabalhei nessa companhia por 14 anos. Poxa vida, que história, hein? Que história. E Minas Gerais mesmo veio sempre para mim. Toda hora aparece, por exemplo, né? a companhia, a gente trabalhava muito compositores, né, brasileiros. Então, por exemplo, o Balé Estágio montou a missa, né? Que é um disco, uma obra do Milton Nascimento. Missa dos Quilombos. A Missa dos Quilombos. Nossa, é maravilhoso. Né? Trouxe isso para a cena. Legal. A companhia, o Balé Estágio foi a primeira companhia que usou o bailarino falar em cena. Eu fui a primeira mulher grávida. É mesmo? Bailarina grávida no Brasil, a dançar no Brasil, e dançava justamente Missa dos Quilombos e tal. Então eu tenho essa né, a gente fez muito, o Milton era uma figura que ia assistir, né, os espetáculos. O Balé Estágio trouxe muito essa coisa do teatro, a mistura de linguagens. A gente não cantava, não era cantora, não era musical, mas a gente fazia aula de canto, aula de outras técnicas. Multiartista. O estágio era esse, né? E a gente também fazia tudo. Então, um pouco... curiosidade, a gente era obrigado a fazer luz, a montar um palco, produzir, a fazer trilha, né? Fazer acontecer. A produzir isso enquanto bailarino, fazia parte da concepção, digamos assim, do que seria o lugar da dança. Dançamos em tudo, dancei em Terra Pelada, dancei no Xingu, dancei em barco, no meio da praça, em teatros incríveis, maravilhosos. Então essa é uma experiência num período da vida da gente, né? Muito entre os bom, 17 né? Me lembrei do Maria, né? Maria Maria. Milton Nascimento. Claro, né? Foi também. Como que o Milton tem essa coisa da dança presente do ritmo, né? É porque ele tem muito essa coisa imagética, né? A música do Milton é muito imagética. Então ela dá deixas, né? Dá deixas, né? Então fica para artes cênicas. E tem os tambores de Minas ali, e tal. né? Não, mas não é só pelo tambor, eu acho. Acho que tem mesmo essa característica dele contar histórias, né? Contar histórias. E o Décio Otero era um grande pesquisador nessa área. Então, diversos grandes espetáculos do repertório do Balé Estágio, como, por exemplo, a Missa dos Quilombos, ou Pantanal, Coisas do Brasil, são Quarupi, né? Então, e sempre tinha muito
artistas mineiros. Muito bom. Na base dessas trilhas, para além do Milton Nascimento, tem o próprio João Bosco, que também, né? A Isso, turma de Ponte Nova, o que achou? Rapaziada de Ponte Nova, tudo de bom. Aqui, os bailes da vida. Você conhece mesmo Minas, hein? hein? Meu amor, é meu ancestral. Ponte Nova. Alô, mamãe, estou aqui em Belo, hein? Legal demais. Terra de craque. João Bosco e o nosso querido Reinaldo do Galo. Reinaldo do jogador Galo, do Protesto. Toninho Horta. Eu também desenvolvi Toninho, muitos anos em Florianópolis, aí eu já pulei anos passados, porque eu também sou uma mulher idosa, né, meu amor? Então, Matu, olha, é anos e anos. Então, se eu for lhe contar, comecei aos 17, mas ainda não cheguei à idade que eu tô. Chegamos nem na metade ainda. E assim, Toninho Horta é uma figura que frequentou muito a minha casa, né? Eu tive durante 10 anos um projeto chamado Musicasa, que era um projeto de residência artística em Florianópolis. Então, recebi muitos artistas, Beto Guedes, muita turma. Assim, grande Toninho. E outros, né? Aí você me deu a deixa pra guitarra funcionar. Meu coração. Toninho Horta. Saulo, Toninho Horta. Nossa, Toninho Horta é um... Toninho Horta é Toninho. Não acho que não tem muita descrição, assim, né? Eu vi um show dele, porque tem um querido amigo nosso, que é Adelson Pantera. Eu acho que foi em 2014 que Pantera lançou o disco dele, que Toninho produziu, né? E é vanguarda, né? Não só a música de Toninho. E é do mundo, né? E é do mundo. Toninho Horta, ele não cabe no Clube da Esquina, ele vai exato, embora. Exato. Vai pro assim, jazz, ele vai pro... Pois aliás, ninguém cabe no Clube da Esquina, né? O Clube da Esquina é universal, né? É um negócio louco. É um negócio louco, assim. Eu falo, e aqui eu sempre dou aula e sempre cito, né? Um pouco da música de Minas. E aqui eu me dispo momentaneamente, vou tentar me despir do meu fanatismo pela música de vocês. Tudo bem. Falando como cientista, é vanguarda. Então, você pegar o Travessia de 67, o primeiro disco de Milton, instrumentalmente, musicalmente, era um arraso. Então, eu me lembro que, com essa história do livro, né, eu dei, acho que foram 10 palestras entre universidades pelo Brasil, universidades, conservatórios, enfim. E uma das palestras que eu dei foi na UNB, Universidade de Brasília, em agosto do ano passado. E aí, 2 dias depois, eles estavam anunciando um workshop de um guitarrista, eu não vou lembrar o nome dele, eu não o conhecia, mas ele era professor da Universidade de Millikin, nos Estados Unidos. E aí fui pesquisar, putz, cara, super músico, né? E aí eu fui descobrir que ele estava como professor visitante da Universidade de Uberlândia, porque o projeto de pesquisa dele era entender o Clube da Esquina. É mesmo? Legal, juro. Caramba, e foi para Uberlândia. Foi para Uberlândia tentar entender o que acontecia. A gente não tem noção, né, da importância da nossa música. É um negócio muito sério. Da nossa arte, vamos dizer assim. Muito né? sério. E aí eu incluo a gastronomia, né, a dança. Eu sempre falo que a gastronomia é arte. É arte, né? arte. É muito legal. Minas Gerais está mesmo nesse lugar de emblemático, né? Do estado emblemático brasileiro. Justamente, penso eu, porque faz essa pororoca, né? Entre o preservar, entre onde as tradições têm o seu lugar. Tem. E justamente faz aquele pezinho para soprar, para que a contemporaneidade não para. Perfeito. O nível de criatividade do mineiro é fora do comum. Olha, dizem que o sertanejo é um forte, sem dúvida nenhuma. Mas olha, o mineiro... E o mineiro é o criativo. E a mineragem? A mineragem é ótima. E a mineragem? Vamos lá. Saulo, nós vamos fechar esse bloco com a música. Claro. Né? Fique à vontade. Vou tocar, o que você vai apresentar? Vou tocar um trechinho de uma música que nos uniu, né, Tatá? Que é Ponte Aérea. Eu tenho um grande parceiro, amigo, compositor também, chama Ernesto Saida, professor que nem eu, e a gente, em setembro de 2017, compôs essa música juntos, que chama Ponte Aérea, com muita influência da música de Minas. Vamos lá.
Muito bem. Rapidamente, Saulo, para a gente fechar. Ponte aérea. Por que ponte aérea? Então, ponte aérea é isso, né? É isso que a gente tá vivendo aqui, né? Tô indo para Lisboa, e aí? Fernanda, tá atrasada a ponte Bora aérea. lá. É a vida. Eu acho que essa é a ponte aérea, viver uma grande ponte aérea. Né? Muito bom. Muito obrigado, viu? Muito bom. Te agradeço. Vamos fechar o nosso segundo bloco, né? Fazendo uma ponte aérea já com o terceiro, que você não pode perder. Porque se você está gostando desse papo aqui, você vai poder acompanhar tudo isso, uma experiência diferente, para além da TV, né? Ao vivo com as pessoas, tá bom? Intervalo, a gente volta instantes. Valeu!